Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, vocês, família, todo mundo com saúde e paz, que é o mais importante. Olha eu aqui novamente para mais uma aulinha da nossa disciplina de matemática básica. Hoje estaremos tratando de conceitos, também sobre matrizes, conteúdo que nós já começamos, iniciamos nossos estudos na aula passada. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o quê? Sobre operações com matrizes. Então, quer dizer, quando você trabalha a matemática, você lembra, você tem as operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão. E será que quando eu trabalho com matrizes, essas operações também são possíveis de ser realizadas? É o que nós vamos descobrir agora e como isso pode acontecer. É claro que quando você trabalha com matrizes, operações com matrizes, algumas das relações ou algumas condições que você faz no cálculo aritmético simples não pode ser realizado na operações com matrizes. Mas é muito tranquilo e vocês vão ver que esse momento aqui vai ser um momento muito, mas muito agradável e com certeza, sempre repetindo para vocês, são conceitos que só serão importantes para vocês nas disciplinas seguintes do curso. Beleza? Vamos lá, então? Então, nós vamos falar sobre operações com matriz e o que nós vamos começar abordando na nossa aula de hoje. Nós vamos começar primeiro indicando ou falando sobre os nossos objetivos. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? É conhecer as operações inerentes à matriz, ou seja, tentar entender, compreender como que funcionam essas operações, adição, subtração e multiplicação de matrizes. E aí, identificar e aplicar as propriedades operacionais de matriz. Lembrem que sempre que você trabalha com algum conceito matemático, geralmente você tem propriedades para aquele conceito. Vocês já viram isso aí em potenciação, em radiciação, em produtos notáveis, logaritmo. Então, vários conceitos, vários conteúdos que vocês estudaram na matemática, vocês têm as propriedades, que pode você aplicar elas ou não em alguns momentos, beleza? Bom, então vamos começar por quem? Pelo mais tranquilo ou mais trivial, que é a nossa adição de matrizes. Então, primeira coisa nós temos que pensar, se eu vou realizar a adição de matriz, a primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado é que todas as matrizes que forem fazer parte desse cálculo, elas têm que ter a mesma ordem. Então, veja, eu tenho uma matriz A de ordem 3 por 2 e tenho uma matriz B também de ordem 3 por 2. Então, se eu vou realizar a adição, é possível. Então, só é possível calcular ou realizar uma adição de matrizes se somente se as matrizes envolvidas nesse cálculo tenham a mesma ordem. Por quê? Porque quando eu vou realizar a adição de matrizes, eu vou somar elemento a elemento. Então, o A1 vai somar com o B1, o A12 vai somar com o B12, o A13 vai somar com o A31, nesse caso, vai somar com o A3, com o B31 e assim sucessivamente. Então, eles têm que ter a mesma ordem, tá? Então, quando você tem a soma de duas matrizes, a matriz que você vai obter, ela vai prevalecer a ordem das duas matrizes, porque se você vai realizar a soma entre duas matrizes com a mesma ordem, quer dizer o quê? Que a matriz que você vai obter, ou a matriz resultante, vai ter a mesma ordem das matrizes primárias do cálculo. Beleza? Então, se você realizar a soma, foi o que eu acabei de falar, então nós teremos a matriz, cada elemento da minha matriz soma vai ser igual ao elemento posição da matriz A com o seu correspondente na matriz B. Então, cada elemento. Então, se eu tenho uma matriz A, nesse caso, mais a matriz B, qual é o elemento 3, 1 da matriz soma? Então, vai ser o A31 mais o B31. Tá joia? E aí, vou só pegar aqui um exemplo bem tranquilo, bem trivial. Eu tenho a matriz A de ordem 2 por 3 e tenho a matriz B de ordem também 2 por 3. Posso realizar a soma? Posso. Por quê? Porque eles possuem a mesma ordem. E quando eu faço a adição, olha, a matriz A mais a matriz B também vai ser uma matriz de ordem 2 por 3, vai ser uma matriz soma, que eu posso chamar de matriz C, matriz D. E aí eu vou realizar a soma. Ó. Somei o primeiro elemento da matriz A com o primeiro elemento da matriz B, então o A1 com B1, o A12 com B12, e assim vai os cálculos. Quando você realiza, olha só, está aqui os cálculos demonstrados, passo a passo, e nós chegamos
a essa matriz soma de ordem 2 por 3, igual a quem? A matriz também 2 por 3, onde os elementos temos. Nós temos o 7, 5, 3, 3, 3 e 5, correspondentes à ordem das duas matrizes primárias. Beleza? Vamos seguir? Pessoal, bom, mas e aí? Se eu tenho a adição de matrizes, né, eu também posso verificar o seguinte. E se eu quero somar essas duas matrizes? Olha só, a matriz A, a matriz A de ordem 2 por 2, com a matriz B de ordem 3 por 2. Não posso realizar essa soma. Por quê? Porque, olha só, eu posso somar, adicionar esses dois elementos, esses dois elementos, esses dois elementos e esses dois elementos. E quem eu vou adicionar esses elementos que restaram aqui na matriz B, ou se fosse na matriz A? Então, só posso realizar a adição de matrizes se, somente se, as matrizes tiverem a mesma ordem. Então, nesse caso, não é possível você realizar a adição, beleza? Propriedades da adição de matrizes, né? O que você tem? Vamos supor que você tem 3 matrizes com a mesma ordem. E você tem as propriedades inerentes. Primeira propriedade é a associativa. O que está dizendo? Tanto faz você somar B com C primeiro, e depois somar com A, ou você somar A mais B, e depois somar com C. Então, veja que na adição de matriz, a associativa lhe dá essa condição. Qual é a outra propriedade que nós temos? A comutativa. Somar A com B é a mesma coisa que B com A. Ou A com C, C com A, B com C, C com B. Então, é comutativo. A ordem aqui não vai alterar. Né? Bom, qual é a outra que eu tenho? Se eu somo uma matriz A com uma matriz nula, então quer dizer o quê? Que o que eu vou ter é a própria matriz A. Lembrando que essas matrizes têm que ter a mesma ordem, beleza? E aí, se eu somo a matriz A com a sua oposta, a matriz que eu vou obter vai ser a matriz nula, porque eu vou estar somando a matriz A com a matriz oposta dela, lembrando, né, na aula passada. Por exemplo, se eu tenho um elemento 2 numa matriz A, qual vai ser o elemento correspondente a ele na sua oposta? Vai ser menos 2. Então, se eu somo 2 com 2, 2 com menos 2, vai dar quanto? Vai dar 0. Quando eu realizo esse cálculo para todos os elementos, vai dar uma matriz nula, não é isso? Bom, nós temos a multiplicação de matrizes. Ah, e a multiplicação de matriz? Como é que eu posso resolver? Jaelson, mas não está faltando a subtração de matriz? Pessoal, eu nem comentei por quê. Porque quando você faz a subtração de matriz, é você pegar. Então, se você pegasse duas matrizes, vou voltar aqui, ó. Vou voltar aqui nesse caso aqui, ó. Nesse exemplo aqui desse slide aqui. Veja, se eu pego essa condição aqui, essas duas matrizes, e em vez de fazer a soma, eu realizo a diferença entre elas, olha só, o que acontece? Primeira coisa, tanto para a soma como para a diferença ou subtração entre matrizes, a ordem tem que ser a mesma. Então, eu teria aqui, ó, A menos B. O que vai acontecer é o quê? Que no lugar desse mais aqui vai ser menos, vai ser menos, vai ser menos. Então, veja que a condição, tanto para adição como para subtração, é a mesma. Tá joia? Vamos seguir? Bom, então, seguindo aí, nós vamos para a multiplicação, né, de matrizes. Quando você vai para a multiplicação de matrizes, você pode ter uma matriz multiplicada por um escalar ou o produto de matriz por matriz. Como que funciona essa questão de multiplicação por um escalar? É você ter uma matriz e você multiplicar por um valor real qualquer, tá? Então, eu tenho uma matriz A, quero multiplicar ela por 2. Então, o que você vai fazer? O que você pode realizar quando você tem um escalar multiplicando por uma matriz? Então, olha aqui, ó. Dada a matriz A, aqui era para ser um A maiúsculo, tá, pessoal? E o número real K, o produto de K por A é a matriz obtida a partir de A, multiplicando-se todos os seus elementos pelo número K. Ou seja, quando você multiplica uma matriz por um escalar, é você pegar aquele escalar e multiplicar cada elemento da matriz.
Gelson, mas aí tem alguma restrição em relação à ordem? Não. Aí, nesse caso, não tem, porque eu estou multiplicando o escalar por matriz. Aí não interessa qual é a ordem da minha matriz. Então, um exemplo aqui, olha, eu tenho essa matriz A, de ordem 2 por 3, está aqui, e eu tenho um escalar 2. Ó, e um escalar 2. Ah, beleza. E agora eu quero calcular, eu quero pegar o escalar e multiplicar pela matriz. Então, eu vou pegar esse escalar e vou multiplicar ela pela matriz um todo. Como é que seria isso aqui? Eu vou pegar, então, aqui, ó. Então, o escalar 2, que está lá em cima, vezes a matriz A, é igual, olha, 2, e vou indicar a multiplicação por toda a matriz de forma aqui representada na forma, lembra? De colchete ou parênteses ou barras duplas. E aí, como é que eu resolvo isso aqui, pessoal? É só eu multiplicar o escalar, ó. Eu vou multiplicar o escalar. Veja que é bem tranquilo. Vou fazer o produto do escalar por cada elemento da minha matriz, ó. Olha aí, ó. Então, 2, olha só. 2 vezes 2 deu 4. 2 vezes 4 deu 8. 2 vezes menos 2 deu menos 4. 2 vezes 3 deu 6. 2 vezes menos 9 dá menos 18. E 2 vezes 11, 22. Então, multiplicar uma matriz por um escalar, é só você pegar esse escalar e multiplicar cada elemento da matriz. Tranquilo? Dúvida? Viu que é bem tranquilo? Tanto a adição, subtração e multiplicação por um escalar é muito tranquilo. Já, mas tem algumas propriedades de multiplicação de uma matriz por um escalar? Temos. Quais seriam essas propriedades? Então, vamos lá. Se eu tenho um escalar, olha só que interessante. Eu tenho um escalar que está multiplicando um escalar multiplicado por uma matriz. Você pode realizar, primeiro, o produto entre os escalares e depois multiplicar pela matriz. Tanto faz, que é a propriedade associativa. Ah, e se eu tenho um escalar multiplicando a soma de duas matrizes, o que você pode fazer? Você pode multiplicar primeiro o escalar por cada matriz e depois fazer a soma, que é distributivo. Então não tem problema, tanto faz um como o outro. Exemplo, em relação à associativa. Veja, eu tenho a matriz A, que é essa matriz aqui, e tenho dois escalar. Eu tenho o escalar K igual a 2 e o escalar W igual a 3. Então, eu vou seguir a propriedade associativa. Olha ali, ó. Então, eu peguei K, escalar K, que multiplica escalar K vezes matriz A. E eu estou dizendo que é a mesma coisa que eu multiplicar os escalar primeiro vezes a matriz. Vamos ver se isso é verdadeiro? Peguei uma matriz bem simples, tá, pessoal? Aqui, indiferente de qual seja a ordem, o processo ou o método é o mesmo. Então, veja, ó. No primeiro membro é escalar, que multiplica escalar vezes a matriz. Está aqui, ó. 2, e aqui dentro, 3 vezes a matriz. O que eu propus? Eu propus, primeiro, aqui no segundo membro, ó, seguindo essa propriedade. Então, peguei os escalares 2 vezes 3, está aqui, e multiplicado pela matriz. Quando eu resolvo isso aqui, vamos pensar comigo. 3 vezes 4 dá 12, aqui. 3 vezes 5 deu 15, está aqui. Só que continua vezes 2, está lá de fora o escalar. Aí, aqui eu peguei, multipliquei primeiro o escalar. 2 vezes 3, ó, deu 6. Mantive a matriz, ó. Só que quando eu pego 2 vezes 12, olha lá, 24. 2 vezes 15, olha lá, 30. Quando eu venho aqui nesse segundo membro aqui, ó, da minha propriedade, que eu estou circulando, olha só. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. Tá vendo que você pode ou não aplicar a propriedade? Vai ter casos que a utilização da propriedade vai ser interessante, mas vai ficar por sua opção em muitas das vezes, tá? Então lembre, é igual a propriedade que vocês estudaram de potência. Aí eu preciso sempre aplicar? Em caso, às vezes, não seja necessário. Tá bom? Vamos ver o exemplo da segunda propriedade, que é distributiva? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho a matriz A. Veja bem. Eu tenho a matriz A, que é de ordem 2 por 1. Eu tenho a matriz B, também de ordem 2 por 1. E eu tenho o escalar K igual a 2. Então, vamos trabalhar a propriedade lá em cima. Lá em cima está dizendo que se eu pegar o escalar multiplicar pela soma das matrizes, é igual eu multiplicar primeiro o escalar por cada matriz e depois fazer a soma.
Então, quando eu faço isso daí, olha só, pessoal. Primeiro, eu somei as matrizes. Então, eu somei a matriz A com a matriz B. 2 com 4 deu 6. 5 com 3 deu 8. Tá aqui. Mantive o escalar 2 lá de fora. Estou pegando aqui o primeiro membro, hein, pessoal? Então, estou seguindo aqui a ordem da propriedade. Então, veja aqui, ó. Tá? Estou seguindo a ordem da propriedade. Bom, agora, ó, essa aqui é a ordem da propriedade é essa, da igualdade. Agora, eu fiz o contrário aqui, ó. No segundo membro, eu peguei o 2 e multipliquei por cada matriz. Quando eu fiz isso, eu peguei 2 vezes 4, deu 8. Ó, 2 vezes 5 deu 10. Bom, multipliquei agora. 2 vezes 2 deu 4, que é a matriz B. 2 vezes 3 deu 6. Bom, resolvendo aqui agora, pegando esse 2 que é escalar e multiplicar pela matriz aqui no primeiro membro. Quando eu multipliquei, deu quem? 2 vezes 6 deu 12. 2 vezes 8 deu 16. Se eu somo o segundo membro, ó, soma de matrizes, 8 vezes 4. Desculpa, 8 mais 4, 12. 10 mais 6, 16. Veja que elas foram iguais. Beleza? Viu aí que é tranquilo? Então, essa propriedade na multiplicação de matriz por escalar associativa e atributiva é bem tranquilo. Tá joia? Vamos seguir? Bom, então nós vimos adição, subtração. Lembrando que adição e subtração, as ordens das matrizes têm que ser iguais, né? Na multiplicação por escalar, é só você pegar aquele escalar, aquele valor real, numérico, né? Como alguns têm o costume de dizer, e multiplicar por cada elemento. Mas nós temos também a multiplicação de matrizes. Agora aqui nós vamos ter que tomar cuidado. Agora eu vou multiplicar uma matriz por outra matriz. Como que eu posso fazer isso aí? Então vamos supor que eu tenho duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Então, eu tenho a matriz A, que ela tem a ordem M por N, e a matriz B, a ordem N por P. Veja que aqui nessas matrizes, eu não identifiquei o valor de M nem de N, né? Mas aqui eu tenho uma relação. O número de linhas da primeira, ó, o número de colunas da primeira, né? Porque lembra, aqui o primeiro é linha e esse aqui é coluna. É igual ao número de linhas da primeira. Joia. E aí começa a nossa condição para produto de matriz, ou seja, multiplicação entre matrizes. Isso aqui é importantíssimo. Ó. A multiplicação só será possível se a quantidade de colunas da primeira, olha só, se a quantidade de colunas da primeira matriz for igual à quantidade de linhas da segunda matriz. Então, aqui é que entra o X da questão, né? Por que isso aqui? Então, você tem que tomar cuidado. Se é A vezes B, se eu tenho A vezes B, então eu tenho sempre que lembrar, A é a primeira e B é a segunda, tá? Então, tem que tomar cuidado aqui com essa condição. Então, nós já temos que começar a pensar. A vezes B é diferente de B vezes A. Então, tem que começar a pensar nisso aí. Bom, segundo. Então, olha lá. Uma matriz C, então, que eu vou obter pelo produto, se for possível. Ó, estou multiplicando A vezes o B. Ah, esse produto é possível? Eu vou vir aqui, ó. Colunas da primeira, N. É igual a linhas da segunda? É, porque vale N. Então, é possível fazer ou realizar o produto. Ah, beleza. E aí, quando eu multiplico duas matrizes, como é que fica a ordem da matriz produto? A ordem da matriz produto vai ser sempre o número de linhas da primeira, ó, e o número de colunas da segunda. Mas como que isso acontece? Como é que é esse processo aí todinho? Como é que eu consigo identificar ou verificar se isso é verdadeiro ou não? Então, a gente vai fazer um cálculo agora para vocês entenderem isso bem tranquilamente. Bom, outra coisa. E a matriz produto, olha só, tá aqui, ó. E a matriz produto terá a ordem pela quantidade de linhas da primeira, que eu acabei de falar agora, e colunas da segunda.
Então, eu posso multiplicar duas matrizes? Posso. Beleza. Para multiplicar, quer dizer o quê? Que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Joia, é possível. Qual vai ser a ordem da matriz produto? Ela vai ter a mesma quantidade de linhas da primeira e colunas da segunda. Beleza? Vamos seguir? Bom, agora olha só. Tenho aqui um exemplo. Ó. Tenho 4 matrizes. Matriz A, matriz B, matriz C e matriz D. Vamos pensar o seguinte. Eu quero verificar se primeiro é possível calcular a matriz C vezes a matriz B. Então, qual é o primeiro critério que eu tenho? É que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Colunas da primeira, 2. Linhas da segunda, 2. Então, eu consigo fazer o cálculo tranquilamente. Agora, como fazer? Vamos lá? Pessoal, então veja, nós vamos multiplicar a matriz B e a matriz C. Só que aqui tem que tomar cuidado. Tá vendo que é C vezes B? Então, quem é a primeira? A primeira é C e a segunda é D. Como que eu vou fazer, pessoal? Então, vamos lá. Agora aqui eu preciso da atenção de vocês, tá? Então, o que eu aconselho? Tá com dificuldade? Assiste o vídeo um pouquinho, analisa e depois você continua fazendo os cálculos. Então, vamos lá. Nós já verificamos que é possível fazer o cálculo. E agora vamos fazer o seguinte, ó. Preciso agora que vocês prestem atenção. Eu vou multiplicar cada linha da primeira, que eu já sei que é a matriz C, por coluna da segunda. Lembrando, por que eu estou falando que C é a primeira e B é a segunda? Por causa do produto que está aqui. Ó. Se fosse o contrário, B vezes C, B era a primeira e C era a segunda. Então, veja só. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o primeiro elemento da primeira linha da matriz C e vou multiplicar pelo primeiro elemento da primeira coluna da matriz B. Então, ficou, ó, 2 vezes 4. Olha aqui embaixo, ó. Tá vendo? Agora, eu vou somar com o produto do segundo elemento da matriz C multiplicado pelo segundo elemento da matriz B. Ó, por isso que ficou 4 vezes 8. Tudo bem? Pronto. Multipliquei a primeira linha pela primeira coluna. Agora eu vou pegar a primeira linha da matriz C e vou realizar o mesmo cálculo com a matriz, com a segunda coluna da matriz B. Eu já multipliquei pela primeira coluna de B, agora vou multiplicar pela segunda. Vou pegar a primeira linha da matriz C, que é a nossa matriz, é a primeira matriz, lembra aqui? Então, ó, vai ser 2 vezes menos 2. Tá aqui, ó. Tá vendo? E vou pegar o 4 vezes menos 4. Tá aqui. Beleza. Multipliquei a primeira linha de C pela primeira coluna de B. Primeira linha de C pela segunda coluna de B. Agora falta multiplicar a primeira linha de C, por quem? Pela terceira coluna de B. Tá? Então, olha só. Fazendo esse cálculo, vai ficar 2 vezes 9. Olha aqui, pessoal, ó, 2 vezes 9, mais 4 vezes 2, que está aqui. Pronto. Quando eu multipliquei toda a primeira linha da matriz C por todas as colunas da matriz B, agora eu vou passar para a segunda linha da matriz C. E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a segunda linha da matriz C e vou multiplicar por todas as colunas da matriz B. Lembrando sempre que eu estou falando linhas de C, colunas de B, porque o meu produto é C vezes B. Se fosse B vezes C, seria o contrário. Era linha de B multiplicada por todas as colunas de C, tá? Bom, então vamos fazer esse cálculo aqui agora. Vamos pensar aqui comigo. Agora eu vou pegar e vou realizar o cálculo da seguinte forma. Vou trabalhar agora com a segunda linha de C, porque a primeira eu já trabalhei, ó. Então, vou lá, vai ficar 4 vezes menos 4, olha ele aqui embaixo, ó. Tá vendo? Mais
menos 7 vezes 8. Olha aqui, ó. Então, multipliquei a segunda linha de C com a primeira coluna de B. Agora, eu vou multiplicar a segunda linha de C com a segunda coluna de B. Então, vai ser, ó, 4 vezes menos 2. Olha ele aqui, ó. Vou pegar o menos 7 e vou multiplicar por quem? Menos 4. Olha aqui. Pronto. Multipliquei a segunda linha. Multipliquei a segunda linha de C com a segunda coluna de B. Agora eu vou fazer o quê? Vou multiplicar a segunda linha de C com a terceira coluna de B. Então, ó, 4 vezes 9, tá aqui. Depois mais quem? Menos 7 vezes 2, que tá aqui. Beleza? Joia? Bom, multipliquei então a segunda linha de C com todas as colunas de B. Agora me falta fazer o cálculo com quem? Com a terceira linha de C com todas as colunas de B. Então veja que é bem tranquilo, tá? Então, bora, quando vocês forem estudar, façam a primeira parte, para o vídeo, analisa, para depois vocês continuarem. Acho que fica mais fácil para vocês. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar a terceira linha de C e vou multiplicar por quem? Por todas as colunas de B. Então, ó, 1 vezes menos 4, olha ele aqui embaixo, ó. Tá vendo? Depois eu peguei 8 vezes 8, olha ele aqui. Tá joia? Agora eu vou multiplicar a terceira linha de C com a segunda coluna de B. Então, vai ser 1 vezes menos 2, olha aqui, ó. E depois, 8 vezes menos 4, que está aqui embaixo. Agora, eu vou multiplicar a terceira linha de C com a terceira coluna de B. Então, 1 vezes 9, olha aqui. E depois, 8 vezes 2, que está aqui. Então, resumindo, pessoal, quando você vai realizar um produto de matriz, primeira coisa que eu tenho que olhar, a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda? Se for, posso resolver o cálculo. Se não for, eu não consigo fazer o cálculo. Por quê? Porque vai sobrar elementos para você realizar a multiplicação. Então, só é possível você trabalhar um produto entre matrizes se e somente se quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. Lembrando sempre que primeira é a primeira matriz do produto. Então, nesse caso, nós tivemos C vezes B. Então, a primeira matriz que eu estou falando ou chamando é a matriz C. E a segunda é a matriz B. E aí, agora, pessoal, é só resolver esse cálculo aqui, né? Então, fiz aqui de forma mais detalhada, multipliquei, olha, 4 vezes menos 2 deu menos 8, 4 vezes 8, 32. Então, veja que eu vim fazendo os cálculos aqui para facilitar o entendimento de vocês. E aí, para finalizar, eu só somei o que foi possível. Então, eu tenho menos 8 mais 32 deu 24. Olha só, menos 4, aqui, ó, mais vezes menos dá menos. Menos 4 menos 16 dá menos 20. 8 mais 18 deu 26. Menos 16 menos 56 menos 72. Então, veja que aqui eu só fiz finalizar a minha soma. Então, ó, veja que eu peguei o produto da matriz C vezes a matriz B e ela deu uma matriz produto qualquer. Vamos lá, a matriz produto. Veja que a matriz produto que eu obtive foi quem? Quantas linhas ela tem? Ela tem 3 linhas. Quantas colunas? Ela também tem 3 colunas. Lembra que nós falamos? Quando for possível realizar o produto entre duas matrizes, a matriz produto vai ter a quantidade de linhas da primeira. Quantas linhas tinha a primeira? A matriz C. A matriz C não tem 3 linhas, ó. E quantidade de colunas da segunda. Quantas colunas tem a segunda? 3. Então, viu aí que é tranquilo? Bem tranquilo? Já, mas e se por acaso eu quisesse multiplicar agora, B vezes C, é possível? Pessoal, vamos só pensar nessa possibilidade. Então, vamos multiplicar B vezes C. Vamos ver se isso vai ser possível. Vou só apagar aqui. Agora, olha só. B vezes C. Agora vai mudar o esquema, né? B, que é a matriz de ordem 2 por 3,
vezes C, que é uma matriz de quanto? De ordem 3 por 2. Bom, qual que é o princípio, qual é a condição para multiplicação de matrizes? Que a quantidade de coluna da primeira matriz seja igual à quantidade de quê? De linhas da segunda matriz. Joia! Então, quer dizer, se B vezes C pode e C vezes B também pode, quer dizer que o produto vai ser igual na matemática mesmo, assim? 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2? Não. Nesse caso, fica até tranquilo de provar para vocês. Porque quando eu multiplicar B vezes C, lembra, a matriz produto, que eu vou chamar aqui, ó, matriz produto, ela vai ter a quantidade de linhas da primeira, 2, ó, e quantidade de colunas da segunda, 2. Então, aqui já fica bem provado para vocês que B vezes C é diferente de C vezes B. Mas existe alguma possibilidade de ser iguais? Pessoal, tem. Quando é que vai ser igual? Quando B e C for matrizes iguais, idênticas. Aí não vai, tanto faz, né? B vezes C e C vezes B, claro, desde que se elas são idênticas, tem que verificar se é possível fazer o produto. Se a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. Viu aí que é tranquilo? Bom, mais um exemplo, veja. E agora, o A vezes D. Quem é a matriz A? A matriz A lá atrás era essa. A matriz D é essa daqui. Bom, quero saber se eu consigo, se é possível fazer o produto. Pessoal, é possível fazer o produto? Então, vou verificar. Ó. Quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda? Sim. Então, é possível realizar o produto. É possível realizar o produto. Joia! Então, eu vou fazer o produto. Então, o que eu vou fazer? Agora, olha só. É A vezes B. Então, é linhas de A multiplicado por colunas de B. Então, ó, cada linha de A vai multiplicar por cada coluna de B. Então, quando nós resolvemos, acompanha comigo, ó. 2 vezes 1 dá 2, já fiz direto aqui, tá? 3 vezes menos 3 dá menos 9. Ó. 5 vezes 4 deu 20. Agora eu vou multiplicar a primeira linha com a segunda coluna. Então, 2 vezes 2 deu 4. 3 vezes 2 deu 6. 5 vezes 1 deu 5. Agora eu vou multiplicar a primeira linha de A, de A com a terceira coluna de B, de D, né? 2 vezes menos 1 dá menos 2. 3 vezes 0 deu 0. 5 vezes 5 deu 25. Pronto, multipliquei primeira linha de A por todas as colunas de D. Agora eu vou fazer o quê? Multiplicar a segunda linha de A por todas as colunas de D. Vou fazer o mesmo cálculo. Então, olha só, vamos fazer o mesmo cálculo agora. Então, veja, vou pegar essa linha de A e vou multiplicar pelas colunas de D. Então, 6 vezes 1, ó, deu 6, está aqui. Menos 4 vezes menos 3 dá 12, está aqui. 2 vezes 4 deu 8. Agora eu vou multiplicar a segunda linha de A com a segunda coluna de D. Então, 6 vezes 2 deu 12. Menos 4 vezes 2 deu menos 8. 2 vezes 1 deu 2. Agora eu vou multiplicar quem? A segunda linha de A com a terceira coluna de D. 6 vezes menos 1 dá menos 6. Menos 4 vezes 0 dá 0. 2 vezes 5 dá 10. E aí agora é só eu realizar a soma, né? E fazer o cálculo. Então, cheguei à matriz. Uma matriz produto aqui, ó. Que eu não coloquei a ordem, mas que ordem que é essa matriz? É uma matriz de ordem 2 por 3. E sempre que eu realizo o produto entre duas matrizes, quando é possível, a matriz que eu vou obter, ela vai ter a quantidade de linhas igual à quantidade de linhas da primeira, olha lá, ó. E a quantidade de colunas igual à quantidade de colunas da segunda. Tá lá. Beleza? Tudo bem? Bom, vamos pensar agora o seguinte. Vamos pensar lá no início, pessoal, aqui, ó. E se eu quisesse multiplicar aqui, veja,
Se eu quisesse multiplicar a matriz A vezes a matriz B, é possível? Aí eu vou vir aqui, ó. Eu quero A, que é de ordem 2 por 3, vezes a matriz B, que é de ordem 2 por 3 também. Olha, quantidade de colunas da primeira, 3. Quantidade de linhas da segunda, 2. Não é diferente? Então, eu não consigo realizar o produto. Então, sempre lembrando, eu só consigo realizar a multiplicação de matrizes se e somente se a quantidade de colunas da primeira for igual à quantidade de linhas da segunda. Beleza? Vamos seguir? Bom, então nós vimos aí a multiplicação de matrizes, tanto por um escalar e matriz por matriz. Depois peguem o vídeo, assistam, façam como diz, pessoal, sugestão, né? Vai assistindo, faz um pedaço, para o vídeo, analisa para depois vocês seguirem, tá joia? Mas aí nós temos as propriedades de produto de matriz, né? A propriedade de multiplicação envolvendo matriz. Então, qual que é a propriedade que nós temos? A primeira é que se você tem uma matriz A, multiplicando o produto de duas matrizes, ó, matriz A vezes o produto de B vezes C. Isso aqui é a mesma coisa que você multiplicar A vezes B primeiro, ó, e depois multiplicar pela matriz C. Ah, e se eu tenho A, matriz A, multiplicado pela soma de B vezes C, o que eu posso estar fazendo? Eu posso fazer a distributiva, A vezes B e A vezes C. Só tomar cuidado que aqui, ó, é A vezes B. Se você colocasse aqui B vezes A, aí já furou. Da mesma forma, se você colocasse aqui C vezes A. Tá vendo que a matriz A ela tá à esquerda do produto? Então, prevalece a ordem do produto. Cuidado, tá? Então, veja, aqui embaixo também fica claro o que eu acabei de falar, ó. Tá vendo? Se você pensar, não, é as mesmas matrizes da propriedade 2 e da propriedade 3. Mas veja que quando você troca a ordem do produto, né? Aí ela acaba aqui atrapalhando. No produto de matriz, pessoal, aquela frase, a ordem, né, não altera o resultado, isso é falso, tá? Isso não é verdadeiro aqui no produto de matriz. Então, olha só, eu tenho a soma da matriz A mais B vezes a matriz C. Então, eu posso fazer a distributiva, ó. Tá vendo? Posso fazer a distributiva. Então, A vezes C é igual a quem? AB vezes C. Tá vendo que existe uma ordem? É A vezes C, da esquerda para a direita. Tá joia? Nós temos aqui o seguinte: produto de uma matriz por uma identidade. Né? Lembrando que a matriz identidade ela é uma matriz quadrada e a ordem dela, ou seja, a quantidade de linhas dela tem que ser igual à quantidade de colunas da matriz que você está multiplicando por ela. Quando você multiplica uma matriz, quando for possível multiplicar uma matriz por uma identidade, a matriz que você vai obter é a própria matriz A, nesse caso aqui. Então, se eu tiver uma matriz C vezes uma identidade, é possível? É. Então, o resultado é a própria matriz C. Beleza? Da mesma forma, se eu multiplicar a identidade por uma matriz, então, se eu trocar a ordem, primeiro eu multipliquei a matriz pela identidade, da matriz A. Se eu pegar a identidade e multiplicar pela matriz A, vai também dar a matriz A. Tá joia? Então, sempre que você multiplica uma matriz por uma matriz de identidade, não interessa a ordem, sempre vai ser a própria matriz. Tá joia? E aqui nós temos, ó, A vezes B, né? É igual a B a vezes B? Mas parece que ficou redundante isso aqui. Não, o que eu só estou dizendo é o seguinte, que se você tiver uma relação, se eu tivesse aqui uma constante multiplicando aqui, né, um escalar, é a mesma coisa que eu tivesse o escalar multiplicando aqui ou aqui. Tá? Então, é uma propriedade que você vai utilizar. E aí, lembra sempre, né, que A vezes B é diferente de B vezes A. Quer dizer, quando é que isso pode ser igual? Quando a matriz A for igual à matriz B e isso for possível realizar o produto. Tá joia? Bom, e aí, nós falamos na aula passada, mas vou retomar aqui, da matriz transposta, porque nós vamos precisar um pouquinho mais adiante. Só lembrando, né, pessoal, o que é uma matriz transposta? Matriz transposta é quando você inverte linhas por colunas, ó, tá vendo? Nós invertemos linhas por coluna.
E aí, você tem uma matriz A aqui que eu coloquei, ó, matriz A. E a sua transposta ficou essa daqui, ó, tá vendo? Ó, primeira linha passou a ser primeira coluna, segunda linha passou a ser segunda coluna. Ah, por que você está voltando nessa matriz transposta? Porque eu posso ter produtos, eu posso ter adição e posso ter multiplicação, né? E posso ter adição ou subtração com matriz transposta, ou envolvendo matriz transposta. Então, olha só, primeira propriedade. Se eu pegar uma matriz A mais uma matriz B e pegar o resultado dela e calcular a transposta, é a mesma coisa que eu calcular a transposta da matriz A primeiro, calcular a transposta da matriz B depois e fazer a soma, tá? Se eu tenho um escalar multiplicado por uma matriz, e depois é que eu vou fazer a transposta dela, eu posso primeiro calcular a transposta da matriz, inverter linhas e colunas, e depois multiplicar pelo escalar. Outra propriedade, se eu pego uma matriz transposta, ó, uma matriz que é uma matriz transposta, e faço a transposta dela novamente, ela vai voltar a ser a matriz A. Então, eu tenho a matriz A, calculei a sua transposta, calculei a transposta da transposta, vai voltar a ser a matriz A. Tá joia? E, por fim, a propriedade que nós temos é A vezes B transposta. Ou seja, calculo o produto primeiro, para depois fazer a transposta. É a mesma coisa que eu calcular a transposta da matriz B vezes a transposta da matriz A. Tá vendo aqui que aqui nós temos uma propriedade interessante? Olha só que interessante, pessoal. Aqui eu tenho A vezes B transposta. E aqui, se você for aplicar a propriedade, você calcula a transposta de a transposta de B, mas na hora de você fazer o produto, você tem que inverter a ordem das matrizes. Em vez de ser A vezes B, vai ser B vezes A. Beleza? Viu aí, pessoal, que é tranquilo? Então, veja, as propriedades de matrizes, nós já vimos, né? As propriedades que inerentes às operações com matrizes são tranquilas. As operações com matriz são tranquilas, talvez um pouquinho mais de complexidade aí no produto entre matrizes, mas sempre lembrando que só posso multiplicar duas matrizes se somente se o quê? Quantidade de colunas da primeira for igual à quantidade de linhas da segunda. Se isso não acontecer, eu não consigo resolver o cálculo. Tá beleza? Então, veja, pessoal, veja que nós podemos, né? Nós podemos resolver isso aí de uma maneira bem tranquila, né? E, claro, trabalhar esses conceitos bem tranquilo aí. Tá joia? Pessoal, espero que tenha tudo ok, que vocês tenham compreendido. E aí, fica aí para a nossa próxima aulinha que nós teremos sobre determinantes. Um abraço a todos e fiquem com Deus.